Olá, pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos para o programa Doses de Consciência. E hoje eu tô aqui com muita alegria, podendo trazer uma instrutora de yoga. E por que eu escolhi hoje esse tema tão importante? Bom, primeiramente, porque eu pratico yoga quase que todos os dias e eu percebi o quanto essa prática pode mudar realmente a minha vida. Tanto a nível mental como a nível físico eu tive muitas melhoras. Então eu quis convidar uma professora, né, uma instrutora aqui de Farroupilha, que é bem conhecida. Espero que ela possa contribuir, né, com o conhecimento dela e que vocês possam também, para quem não conhece, eu sei que muita gente nunca praticou ou até mesmo não sabe, né, o que é yoga. Então a ideia é trazer essa profissional para que a gente possa explanar um pouquinho mais sobre esse tema. Bem-vinda, Gitana Fernandes. Obrigada. Queria que você se apresentasse então um pouquinho para o pessoal. Então, olá pessoal, meu nome é Gitana, eu sou instrutora de yoga aqui em Farroupilha, já sou instrutora há mais de 7 anos e eu sou instrutora de yoga no Sattva Yoga Shala, que é desde o início, né, eu construí esse espaço, então é isso. Faz quantos anos já, Gitana? Que Mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Uhum. E você desde pequenininha já conhecia yoga ou foi assim alguém que te conduziu para... Na verdade, vem até um pouco de família, assim, porque meu pai foi instrutor de yoga, minha mãe também foi, então isso veio um pouco também de família. Que legal. Eu pratico há mais de 10 anos, né, e aí depois de muito tempo de prática, eu tive uma vontade muito grande de aprofundar o meu conhecimento em relação ao yoga, em relação à prática, só que no início era pra mim, assim, né, e a coisa foi acontecendo e aí os meus amigos começaram a pedir aulas e tudo mais e aí eu fui entrando no caminho e fazem mais de 7 anos que eu dou aula. Foi acontecendo de uma forma natural, assim. E você percebe que isso hoje pra ti, Gitana, tá relacionado com o teu propósito? Com certeza, com certeza. Eu sinto nítido, muito forte dentro do meu coração que eu descobri, né, qual é o meu papel no mundo, né, e como eu posso contribuir com as pessoas e comigo mesma, né, para que a gente tenha um mundo melhor. Com certeza eu descobri o meu propósito. É bem interessante isso que você falou, porque eu considero e acredito muito que primeiro é com nós, né, a gente saber aquilo que nos faz bem, né, aquilo que a gente gosta, porque depois fica muito mais fácil, né, a gente poder espalhar por aí, né, fazer, ou enfim, cada um dentro daquilo que acha necessário e que sente que deve ser. Isso, né? Isso. E o que é, Gitana, o yoga, né? Porque eu sei que muitas pessoas é algo que, enfim, não é algo cotidiano, né, que ouvem, ou enfim, que nunca praticaram. Então eu queria que você comentasse com o pessoal o que é o yoga. Então, o yoga são técnicas, né? Técnicas físicas, técnicas respiratórias, técnicas de meditação. Na verdade, é um conhecimento milenar, né? Que nos ajuda a desenvolver autoconhecimento, né? A ter uma vida mais alegre, mais feliz, um relacionamento mais harmonioso com nós mesmos e com todos que estão à nossa volta. E a partir das técnicas a gente vai desenvolvendo isso, né? A gente vai desenvolvendo o autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo uma mente mais, que a gente chama de uma mente amiga, né? Uma mente mais clara, mais calma, mais objetiva, uma mente que nos auxilia no dia a dia, né? Não uma mente tão reativa, mas uma mente onde a gente pode parar e observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ter o poder de decisão, né? Uma decisão mais consciente em relação àquilo que a gente vai fazer. Então as técnicas como as posturas, as respirações, as meditações, tudo isso nos auxilia no caminho de construir, né, o autoconhecimento e uma mente mais clara, mais calma, mais objetiva. Então o yoga ele não é apenas as posturas, mas tem a respiração, tudo isso faz parte dentro da linha do yoga. Tudo faz parte. Inclusive, a gente diz que o yoga em cima do tapetinho de prática é uma pequena parte do yoga, né? Porque o yoga a gente leva para o nosso dia a dia. Como é uma filosofia de vida, a gente também tem toda uma parte de estudo teórico.
onde a gente aprende preceitos éticos e morais e condutas que a gente deve ter em relação a nós mesmos e em relação aos outros, né? E aí a gente diz que em cima do tapetinho de prática é só uma parte do yoga, mas o yoga deve ser levado para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Nos respeitando, né? Fazendo o que é melhor para nós, tomando as melhores decisões para nossa vida, sempre de forma muito consciente, e também tendo esse comportamento nas nossas relações com os outros, né? Então, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você, né? Então, o yoga traz também todos esses ensinamentos para que a gente viva uma vida de maior harmonia com nós e com os outros. Até eu ia te perguntar agora para que serve o yoga, né? Então é isso, e tem algumas outras características, talvez? Na verdade, assim, de forma bem prática, quando a gente chega para fazer yoga, eu sempre digo que cada um chega para fazer yoga por um motivo específico, um motivo pessoal. Tem gente que chega por causa da parte física, né? Dores? E dores, ansiedade, depressão, estresse. E tem gente que chega porque busca algo mais, né? Porque sente que tem uma busca maior. E independente da procura, da busca que a pessoa chega, o yoga sempre vai dar tudo, né? Então, com a prática, a gente vai sentindo alívio de ansiedade, de estresse, de depressão, né? E a gente vai desenvolvendo um conhecimento corporal, a gente vai percebendo as nossas sensações, o que o movimento do nosso corpo vai despertando dentro da gente. A meditação também, ela auxilia muito, né, em cultivar a nossa presença. Então, são muitos os benefícios que o yoga pode trazer a nível físico, mental e emocional. Então, normalmente dentro do yoga, vocês têm alguma prática de meditação também? Temos também. A gente faz a prática física, né? Dentro da nossa prática, no nosso espaço, a gente faz sempre prática física, prática respiratória, relaxamento e meditação. Eu fiz com você lá em Caravaggio, né? Que foi ao ar livre, foi maravilhoso, tinha muita gente lá participando. E no teu espaço, que, gente, é incrível o espaço dela, recomendo pra vocês conhecerem, né? Com a Prof. Jéssica, é uma querida também. Ela é. E aí no final tem essa parte da meditação, assim, é muito... A condução, o cuidado, é muito lindo, viu? Muito lindo. E é muito importante, assim, né? É muito importante. A gente tem que se sentir bem também, né? O espaço é importante, né? A gente pode fazer em qualquer lugar. Eu, por exemplo, pratico yoga na grama, em vários lugares, né? Eu gosto também ao ar livre, né? Na natureza. Tem uma conexão diferente, né? E já comentando, Gitana, você falou da questão da ansiedade, né? De dores. Por exemplo, no meu caso, olha que interessante. Eu tive uma experiência com yoga, eu acho que fazem uns, sei lá, alguns anos atrás. E na época eu não gostei. Eu não senti não gostei do yoga. Mas por quê? Porque quando eu fiz, era muito agitado, eram umas posturas muito... que exigiam demais. Eu não estava preparada para isso, sabe? Exigiu demais de mim. Então acabou sendo mais desconfortável do que confortável. E aí eu saí de lá com uma impressão, nossa, não quero mais fazer isso, né? Não gostei da prática. E aí, ok, eu sempre gostei muito da meditação. Meditação eu sempre fiz. E aí passou alguns anos, e muitos anos, aliás, aí hoje o meu noivo, ele pratica yoga, né? E ele, não, mas eu fiquei sempre com aquele pé, não quero, não gosto, não quero, né? E aí acabei indo. E nossa, hoje eu não consigo ficar sem, né? Mas por quê? Primeiramente porque eu senti uma melhora muito grande no meu ciático, que eu tenho dor no ciático. Então eu fui vendo o quanto isso realmente me ajudou, e assim, a tomada de consciência dos nossos desconfortos. Você começa a se conhecer muito mais, os desconfortos do teu corpo, né? A parte do lado direito, do esquerdo, então tu começa a se analisar, sabe? É muito legal. E também a questão, como você falou, da clareza. A nossa mente serena, né? Ela fica calma. Então você consegue ter uma percepção melhor das coisas. Você começa o teu dia com mais alegria, começa o dia com mais disposição, né? Então é maravilhoso, gente. Olha, hoje recomendo pra todo mundo, né? Por isso que eu quis te trazer aqui, porque é uma coisa que me faz tão bem. Além da meditação, o yoga, gente, é fantástico. Recomendo. Comecem devagar, né? Porque às vezes tem professores, tá? Que
assim, poxa, a pessoa nunca começou, nunca fez a prática, então não tem como você querer que a pessoa vire de cabeça pro ar, né? Você vai sair de lá, nunca mais quero voltar pra isso, né? Então, eu acho que é muito particular, assim, né, de cada pessoa. E na verdade, assim, a gente começa, realmente, tem muita gente que o nosso corpo, ele é uma máquina. E ele foi feito para se movimentar, né? E tem muita gente que não tem o hábito do movimento, do exercício físico, de movimentar o corpo mesmo, né? E quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, com certeza desconfortos aparecem. Mas tudo precisa ser feito devagarinho, né? O início precisa ser um início. Exato. E a gente vai desenvolvendo, né? Eu sempre digo para as pessoas que chegam no espaço para fazer aula com nós, que a prática acontece com a prática. Que o nosso corpo ele vai aprendendo a praticar. E quanto mais a gente faz, mais fácil se torna e melhor fica. Exatamente. Né? Como tudo, né? Como tudo. E sempre se respeitando, né? Sempre exato. Respeitando os seus limites, sempre respeitando as suas dores e tendo a oportunidade ali de entender por que isso me dói. Né? Sempre tem um motivo por trás? Assim, digamos, de algumas posturas, por exemplo, que você sente mais dificuldade? Então, a gente, obviamente que a parte física, né, é uma questão. Normalmente a gente chega na prática com o corpo bem fechado, né? Mas a gente aprende que a gente tem muitas experiências na nossa vida, né? Que a gente chama de samskaras, que são os registros que a gente tem ao longo da vida. Então, desde a nossa gestação, né, e ao longo da vida, e todas essas experiências, elas começam na nossa mente, então elas descem para o nosso coração e elas terminam no nosso corpo. Então, o que vai acontecendo? A gente vai fechando, né? O corpo vai fechando, vai sentindo, vai enrijecendo, né? E tudo isso vai terminando nas nossas articulações, nos nossos músculos. E aí a gente precisa começar a fazer um movimento contrário, um movimento de abrir. E mais do que fisicamente, essas dores acontecem também emocionalmente. Porque quando uma pessoa, por exemplo, tá com o seu emocional muito abalado, né? Ou sente que é muito julgada e começa a fechar os ombros para frente, quando começa a fazer um movimento de abrir, mais do que sentir o corpo físico abrindo, dá um desconforto no peito, sabe? Porque todos aqueles registros, eles também começam a ser mexidos, né? Então, mais do que o desconforto físico, normalmente acontece também o desconforto interno, assim, o desconforto emocional. Nossa, muito interessante isso, sabe? Que eu também sempre fui com o ombro assim pra frente e eu nunca, né, tinha me avaliado nessa questão. E eu tinha muita dificuldade em fazer as posturas que abrisse nessa região aqui do cardíaco, enfim. Mas tudo com calma, com paciência, né? A gente se respeitando, que eu acho que isso é um ponto fundamental. Porque às vezes, no início, quando você tá lá com um monte de gente à tua volta, você fica com aquela vergonha, poxa, não tô conseguindo, né? A coleguinha tá... Todo mundo tá conseguindo e você tá lá morrendo, né, pra fazer a postura. Mas é uma questão da gente se respeitar, porque todos nós temos dificuldades, né? E seguir cada um o seu processo, o seu corpo, né? Porque o seu processo. cada um tem o seu processo. Então não consegue e para, né? Isso então aí. É isso, não tem que se comparar com ninguém. Isso aí. Né? Legal, muito bom. E o yoga, ele tá relacionado com alguma religião? Não. Isso é uma questão bem forte, né? As pessoas até acreditam, muita gente acredita que sim, mas não. Apesar de ele vir de uma cultura onde a religião é forte, o yoga não está associado a nenhuma religião, né? O yoga, ele acolhe todo mundo, né? A gente não impõe nada a ninguém, a gente chega num estúdio de yoga, normalmente encontra imagens, né, de deidades, de deuses hindus, enfim, mas o yoga não está associado a nenhum tipo de religião. E também não precisa ser vegano. Não precisa. Porque às vezes a pessoa diz, agora eu vou começar a fazer yoga, eu não posso mais comer carne. Não precisa ser vegano, não precisa ser vegetariano, isso é uma escolha pessoal, né? Eu escolho ser vegetariano, eu escolho ser vegano ou não, eu não escolho. E mesmo assim, pode fazer yoga, tá tudo certo. Se
continuar comendo carne, pode fazer yoga, não tem problema. Só não recomendo depois de um almoço com muita carne. Não recomendo depois de um almoço forte, sabe, fazer, mas é isso. Não vai ser muito agradável, né? É isso aí. Ah, certo. E, Gitana, existem várias linhas, assim, do yoga, da prática de yoga. Existem muitas técnicas, né? Mas todas elas têm o mesmo objetivo. Cabe ao praticante experimentar. Qual é a mais adequada pro corpo, para como a pessoa se sente mais confortável. O que a pessoa gosta mais, Sim. né? Porque tem gente que vai gostar de uma prática mais forte, mais física, né? Tem gente que vai gostar de uma prática um pouquinho mais paradinha, mais relaxante, mais meditativa. Então, assim, tá aí para experimentar, certo. Né? E aí realmente assim, é um leque de possibilidades, e a pessoa vai experimentando e vai percebendo o que para ela faz mais sentido, né? O que vibra dentro dela, o que ela gosta de fazer, e a partir daí ela segue. O que também não impede de, em determinado ponto do caminho, ela dizer, agora eu quero experimentar outro método. E daí vai lá, experimenta, gosta, segue fazendo outro, e assim vai, né? Sim, é como você falou, tem gente que gosta mais da questão física, né, de ser mais puxado, e tem gente que gosta mais do tranquilo, então é uma questão de enfim, né, a pessoa testar. Dentro do teu espaço tem essa questão da pessoa poder fazer essa variação? Sim, a gente tem 2 estilos de prática no espaço, que é o Hatha Vinyasa Yoga. O Hatha Vinyasa Yoga é uma prática um pouco mais dinâmica, onde a gente conecta respiração e movimento a todo tempo. E a gente tem técnicas que a gente segue, né? Então é um método bem estruturado. E a gente tem também o Hatha Yoga, que é uma técnica, é um método um pouquinho mais tranquilo, onde tem mais permanência nas posturas, né? Mas enfim, assim, ambos são para todos, desde pessoas iniciantes até pessoas que já praticam há mais tempo. E é isso, assim, é uma questão de experimentar e perceber o que faz mais sentido, o que a pessoa gosta, né? E pode ir variando. Então, de repente um dia eu vou fazer a prática com a Gi, o outro eu vou fazer com a Gé, o outro eu vou fazer com a Cris. E ela tem essa possibilidade de ir variando durante a semana. Aí até eu vejo por mim, às vezes eu quero uma coisa mais tranquila, às vezes eu quero um pouco mais agitado, mas no início teve que ser bem aos pouquinhos, né? Porque eu era totalmente encurtada, então sentia dor, né? Mas a gente vai aprendendo, gente, e tudo vale a pena, viu? Tudo vale a pena, porque o nosso corpo fica mais leve, só coisa boa, né? É isso aí, é um processo. Isso aí. Certo. E tem algum horário que você considera o ideal, assim, para a prática do yoga, ou pode ser feito... Isso também depende de pessoa a pessoa, né? O ideal é fazer em jejum, né? E a gente diz que é bom fazer ou no início do dia ou no fim do dia, né? A gente entende também que o nosso dia a dia tem que ser, a gente precisa às vezes se organizar. E aí tem gente que vai e faz ao meio-dia, porque é o tempo que tem, enfim, isso não é que seja ruim, não é ruim. Mas tem gente que gosta muito de fazer, por exemplo, a prática às 7 da manhã, porque às 7 da manhã ainda não foi trabalhar, não teve contato com a agitação do dia a dia, a mente está mais tranquila. Em compensação, o corpo está mais rígido, porque ainda está frio, né? Acabou de acordar, então o corpo ainda está despertando. E tem gente que gosta de fazer a prática no fim do dia. A mente normalmente está mais agitada, porque a gente vem do dia, né? Mas o corpo ele tá mais solto, tá mais aberto, tá mais quente, já se movimentou durante o dia, então é mais fácil fazer a prática física. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas, faz o horário que tu puder. Sim. Sabe? Fazer é o mais importante. E aí depois, se tu puder ir adequando, né? Mas é isso. Sim. Eu gosto de fazer de manhã. Quer dizer, por enquanto, né? Quando começa o inverno, talvez eu não vai querer, porque é muito frio. É isso também, né? Mas realmente, final do dia também é legal, porque às vezes tá com a mente lá, tanta coisa aconteceu durante o dia, né? Trabalho, enfim, um monte de questão. Aí, nossa, sai de lá levinho, tua mente acalma. Então é muito de se testar. Eu acho que pra cada pessoa vai ser diferente. Né? Isso aí. Joia.
E você considera, Gi, que pode ser feito essa prática assim do yoga sozinha ou tem que ser em grupos assim? É o mais adequado? Pode ser feito, né, em casa, sozinho, enfim. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? A gente tem aí aplicativos, YouTube, enfim, que as pessoas têm a possibilidade de fazer em casa sozinho, enfim. Mas a gente sempre diz que o acompanhamento de um professor é indispensável, né? Porque nada substitui um professor. No momento do ajuste, no momento do cuidado com o corpo, no momento de aprofundar um pouco mais também, né, na questão teórica, enfim, e também a energia, assim, é tão bom. Sim, é verdade. Sabe, tá num lugar que é preparado para aquilo, um momento que tu tirou, né, não, aquele horário eu vou fazer a minha prática, e aí vai pro espaço, faz a sua prática, encontra pessoas, né, conversa com o professor. Então eu acredito que é uma parte importante do processo. Mas isso não impede que a pessoa também faça em casa, né, no seu espaço, no seu tempo, enfim. É isso. Acredito que um professor é importante. E até, como você falou, para ajustar a postura. Que às vezes a gente tá fazendo errado e a gente não consegue se observar. Isso aí. Né? Então o professor nota, sobe um pouco mais, desce, abre, enfim. Eu acho isso bem interessante. E eu, por exemplo, gosto das duas coisas. Tem dias que eu sinto, não, eu preciso estar em grupo, porque a energia é outra. Quando você tá num grupo, é diferente. O espaço, as pessoas, é muito legal. Mas tem momentos que eu gosto de estar sozinha. Então eu faço a minha prática sozinha, né? Isso aí. E mais uma vez é uma questão acho, do pessoal ir sentindo, né? A partir do momento que começou, que você entende um pouco mais, conhece o teu corpo, fazendo em casa, fazendo em grupo, né? Tentando fazer essa dinâmica. Isso aí. Se experimentar, né? Se experimentar. Se experimentar. O importante é fazer, né? O importante é fazer. Às vezes dá uma preguiça, mas eu digo, não, vamos lá, né? O meu dia vai ser muito melhor se eu fizer. Então, você pratica todos os dias? Eu pratico todos os dias e se eu não consigo praticar todos os dias a prática física, pelo menos a meditação eu faço. Porque pra mim já é essencial, né? Sim. O meu dia a dia não é o mesmo se eu não tenho algum tipo de prática, ou física, ou meditação, ou estudo, enfim, alguma coisa eu preciso ter. Sim, sem dúvida. É isso aí. Muda o nosso dia. E normalmente, Gi, quais são os benefícios que as pessoas te relatam? Elas normalmente conversam contigo assim das melhoras, enfim? O benefício físico, né? Essa questão de consciência corporal, melhora de dor, até questões de... muitas pessoas chegam com labirintite, né? E aí conseguem aos pouquinhos ir recuperando isso também, sabe? Se sentindo melhor em relação a isso. Os benefícios emocionais, né? As pessoas chegam pra mim e dizem, nossa, né? Eu tava super ansioso e tal, eu tava preocupado com alguma questão, e aí consegue chegar lá e dar uma respirada, né? Então, isso são relatos que as pessoas têm, assim. Obviamente que eu sempre digo para as pessoas, né? Nada substitui o médico, né? O seu tratamento e tal. São coisas que a gente coloca para que as pessoas... para que auxilie no processo e a cura seja muito mais rápida, né? Sim. Mas não substitui, uma coisa não substitui a outra. Sim, bem importante isso. Pode ser que até aconteça, né? Mas sempre tem isso em paralelo, assim, Isso a aí. questão da medicina, enfim, né? Isso aí. Mas com certeza a vida das pessoas melhora, Muda. né? Muda mesmo. Muda. As pessoas são uma antes e uma depois do yoga, com certeza. E desses 7 anos, assim, teve alguma, sei lá, alguma pessoa que foi bem marcante pra ti? Que veio te contar alguma melhora, alguma mudança? Na verdade, tem várias, porque é tanta gente que chega, assim, e teve um pai que chegou pra mim e faz pouco tempo. Ele chegou pra mim e ele faz prática comigo já há alguns anos. E ele era bem encurtado, né? Ele tinha o quadril bem fechado, ele era bem encurtado, ele não conseguia sentar no chão e tal, era muito desconfortável pra ele. E ele começou a praticar e tudo mais, e aí ele e a esposa tiveram um nenê. E esses dias ele chegou pra mim e ele disse que a maior felicidade dele foi sentar na areia e brincar com o filho dele, confortável. Sim, E ele atrelou isso à prática, sabe? Ah, sem dúvida. Então, isso foi um relato bem recente que me marcou, assim, sabe? Um pai que me disse...
eu sentei no chão para brincar com o meu filho e eu não senti desconforto. Olha sabe? Então e são coisas assim que vão chegando todos os dias, sabe? Sim. Teve uma outra que disse, eu me sinto muito melhor da labirintite, depois que eu comecei a fazer a prática eu tive muito menos crises, né? Porque a labirintite também está associada a questões emocionais, né? Então, até coluna também, nossa, hoje eu consigo me manter, eu consigo sentar e ficar mais confortável. Então tem muitos relatos que chegam, assim, é muito legal. Não, mas eu posso falar por mim, né? Como eu te falei, primeiro, eu era extremamente encurtada, eu não conseguia baixar meus braços e vir até aqui, né, no início. Então, persistência também, né? Dizer, não, eu vou melhorando. Mesmo que seja difícil, eu vou continuar. E o meu ciático, assim, de ter que ir pra quiro e com muita frequência, fazer físio e tal, e não melhorava, sabe? Melhorava na hora, mas depois voltava. E foi realmente o yoga que... Não que eu não tenha que fazer, porque eu faço quase todos os dias, né? Às vezes um dia sim, um dia não, mas eu procuro manter. E é uma diferença gigante. E outra coisa que eu percebo até mesmo na academia, pra você ter mais elasticidade, conseguir fazer os movimentos, né? Senão fica tudo encurtado, né? A gente passa tudo pela metade. E aí... E consciência corporal também, consciência Porque daí corporal. Tu consegue perceber o que tu tá fazendo, o que tu fazia de errado antes e agora tu pode melhorar, enfim. Então muitos aprendizados. O nosso corpo é mágico, né? E foi feito pra se movimentar. Pra se movimentar, foi gente. Feito pra se movimentar. Tem muita gente que eu conheço que, às vezes até a mulher, ela quer, mas ela não tem ação, né? Então, quem sabe, tenta a partir de agora, ouvindo nós aqui, né? Fazer um yoga, se testar, começar com calma, tentar com uma prática mais leve, né? Sem te exigir tanto, que aos pouquinhos a gente vai pegando gosto, a gente vai se sentindo bem, você vai perceber a tua mente, a tua ansiedade, as coisas vão começar a melhorar, né? Recomendo demais que façam, né? Por isso que eu quis trazer agitando aqui comigo. E Gi, qual é o significado do Namastê? No final, né, sempre é feito o Namastê, pra quem não conhece, é esse aqui, né, esse gesto assim. Então, é uma reverência, né, é a forma como eles se cumprimentam em alguns países do Oriente, né, e Namastê significa a divindade ou o amor que habita em mim, saúde a divindade ou o amor que habita em você. É lindo. É lindo. Porque é o que de mais puro a gente tem, né? A nossa essência. Então é muito lindo. Ai, que bacana. Não, assim, dá pra perceber, desde aquele dia que eu te vi apresentando lá, que às vezes é muito claro quando você percebe, quando a pessoa gosta daquilo que ela faz, né? A gente transmite isso, as pessoas sentem, e pra ti é nítido, é nítido. Até no dia que ela fez lá em Caravaggio, apareceu um cachorrinho, né, lá em cima do teu lado. Tinham dois lá que estavam brincando e de repente eles estavam deitados nos tapetinhos, tava muito lindo. Coisa mais linda, legal. Gi, pra gente finalizar agora que o nosso tempo tá esgotando, como que o pessoal te encontra? Tanto no teu espaço, né, como no teu Insta, enfim, depois o Alan vai colocar ali, mas pode falar pra eles. Tá, então a gente tem o nosso Instagram, que é @satvayogachala_, e também o WhatsApp, que é o 54996828397. E aí pode entrar em contato comigo, tanto por um quanto pelo outro, e a gente agenda uma aula experimental. A aula experimental é gratuita, então pode fazer comigo, com a Prof. Jéssica ou com a Prof. Cristiane, né? A gente tem uma grade de horários bem grande, então tem possibilidade, início da manhã, meio-dia e final da tarde, né? E é isso aí. Nossa, então não tem desculpa, não sabia dar aula experimental. Não tem desculpa, gente. Pelo menos façam a experiência. Para depois vocês tirarem né, as próprias conclusões do que a gente tá falando aqui. E gostaria que você deixasse uma mensagem para eles no final, assim, algo que toca teu coração agora, né? Então, nesse último fim de semana, a gente fez um retiro na Montanha Encantada. E eu organizei esse retiro e foi muito, muito, muito especial. E no final a gente fez uma dinâmica onde cada um falava uma frase do que representa, uma palavra que representava, né, a vivência que tinha tido no retiro. E teve uma aluna que falou uma coisa que eu acho que foi muito marcante para todo o grupo. E ela falou assim: viva o inesperado. Então, se dê oportunidade,
né? Experimente, se experiencie, viva o inesperado. E eu tenho plena convicção de que o yoga pode ajudar nós e o mundo. E pode nos tornar muito mais felizes e, consequentemente, tornar o mundo um lugar mais feliz. Então, quanto mais pessoas praticando yoga, eu tenho certeza que melhor o mundo vai ser. Ai, que legal. Sem dúvida. E eu sou a prova viva disso. Eu também. Então, gente, ó, vocês têm a oportunidade, não percam a oportunidade de fazer um teste, uma aula experimental, que eu tenho certeza que mais pessoas vão vir junto com nós, né? Isso aí. E tá cada vez melhores. Isso. Gi, muito obrigada pela tua Eu participação. que agradeço. E Obrigada. espero que possamos nos ver nas aulas também, né? Com certeza. Então tá bom. Obrigada.